Memphis, 1932. Kenneth Hagin achava que aos 9 anos já havia feito tudo o que era necessário para conseguir um lugar no céu. Ele nasceu e foi criado como Batista do Sul. Quando criança, ele primeiro fez seu compromisso com Cristo e foi batizado com água. Ele foi um membro vitalício da igreja. Nos círculos cristãos, ele foi salvo e a caminho do céu. Ele era um crente e seguidor de Jesus Cristo e sabia que isso lhe garantia um lugar no céu. Ele até acreditava que Jesus e todos os seus discípulos eram batistas do Sul. Mas foi um verdadeiro choque para ele quando descobriu que não eram. Aos 15 anos, Kenneth teve uma experiência de quase morte resultante de um coração mal formado, uma condição com a qual ele nasceu. Kenneth Hagin era pastor da igreja Rhema Bible Church e no ano de 2003 ele veio a falecer, retornando novamente para a casa paterna. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Kenneth Hagin. Meu coração parou de bater. Essa dormência se espalhou para os meus pés, meus tornozelos, meus joelhos e meus quadris, meu estômago, meu coração, e eu pulei para fora do meu corpo. Não perdi a consciência. Saltei para fora do meu corpo como um mergulhador saltaria de um trampolim para uma piscina. Eu sabia que estava fora do meu corpo. Eu podia ver minha família na sala, mas não conseguia contatá-los. Comecei a descer em um poço muito fundo. Como você desceria em um poço? Caverna ou alguma coisa assim. Eu continuei a descer. Eu desci os pés primeiro. Eu podia olhar para cima e ver as luzes da terra. Elas finalmente desapareceram. A escuridão me envolveu. A escuridão que é mais negra do que qualquer noite que um homem já viu. Quanto mais eu descia, mais escuro ficava, e mais quente ficava, até que finalmente, bem embaixo de mim, pude ver dedos de luz brincando na parede da escuridão, e cheguei ao fundo do poço. Isso aconteceu comigo há mais de 60 anos, mas é tão real para mim como se tivesse acontecido na semana retrasada. Quando cheguei ao fundo do poço, vi o que fazia os dedos de luz brincarem na parede da escuridão. À minha frente, além dos portões, ao da entrada do inferno, vi grandes chamas laranjas gigantes como uma crista branca. Fui puxado para o inferno assim, como um imã puxa o metal para si. Eu sabia que uma vez que entrasse por aqueles portões, não poderia voltar. Eu estava consciente do fato de que algum tipo de criatura me encontrou no fundo daquele poço. Eu não olhei para isso. Meu olhar estava fixo nos portões. Mas eu sabia que uma criatura estava ali ao meu lado direito. Aquela criatura, quando tentei desacelerar minha descida, me pegou pelo braço para me escoltar para dentro. Quando fez, bem acima da escuridão, e da escuridão, uma voz falou. Parecia uma voz masculina, mas não sei o que ele disse. Não sei se foi Deus, se foi Jesus ou se foi um anjo. Ou quem. Ele não falava inglês. Era uma língua estrangeira. Aquele lugar apenas tremeu, com as poucas palavras que ele falou, e a criatura tirou a mão do meu braço. Houve um poder como uma sucção nas minhas costas, que me puxou para trás. Flutuei para longe da entrada do inferno até ficar nas sombras. Então, com uma sucção vinda de cima, flutuei para cima, de cabeça para baixo, através da escuridão. Antes de chegar ao topo, pude ver a luz. Eu já estive em um poço. Era como se estivesse dentro de um poço e pudesse ver a luz lá de cima. Subi na varanda da casa do meu avô e então atravessei a parede. Não pela porta e não pela janela, pela parede. E parecia pular dentro do meu corpo, como um homem enfiaria o pé dentro de uma bota pela manhã. Antes de pular para dentro do meu corpo, pude ver minha avó sentada na beira da cama, me segurando em seus braços. Quando eu entrei dentro do meu corpo, pude comunicar com ela. Eu me senti escorregando.
E eu disse: vovó, estou indo de novo. Você foi uma segunda mãe para mim, quando mamãe estava doente. Meu coração parou pela segunda vez. Saltei para fora do meu corpo e comecei a descer para baixo novamente. Para baixo e para baixo. Oh, eu sei que foram apenas alguns segundos, mas pareceram uma eternidade. Lá mais para baixo eu fui. Mais quente e mais escuro ficava, até que cheguei novamente ao fundo do poço e vi a entrada do inferno, ou os portões, como eu o chamo. Eu estava consciente daquela criatura me encontrando. Esforcei-me para desacelerar minha descida. Parecia que eu estava flutuando, mas parecia que havia um puxão que me puxava para baixo, e aquela criatura me pegou pelo braço. Quando fez, aquela voz falou novamente. É a voz de um homem. Era uma língua estrangeira. Não sei o que ele disse, mas quando ele falou, todo aquele lugar tremeu novamente. Aquela criatura tirou novamente a mão do meu braço. Foi como uma sucção nas minhas costas. Eu nunca me virei. Eu apenas voltei flutuando para as sombras da escuridão. E então fui puxado para cima de cabeça para baixo novamente. Eu podia ver as luzes da terra acima de mim antes de sair do poço. A única diferença dessa vez foi que eu cheguei ao pé da cama. Pela segunda vez eu fiquei lá. Eu podia ver meu corpo deitado na cama e eu podia ver a vovó sentada lá me segurando em seus braços. Kennedy, Kennedy, ela falava. E então eu me despedi pela terceira vez da minha família. E nessa vez eu deixei uma palavra para cada um deles. E meu coração parou pela terceira vez. Eu podia sentir a circulação quando foi cortada. De repente meus dedos dos pés ficaram dormentes. Mais rápido do que você poderia estalar os dedos. Meus dedos dos pés, tornozelos, joelhos, quadris, estômago, coração, morreram. E eu pulei para fora do meu corpo e comecei a descer. Até agora pensei, isso não está acontecendo comigo. Isso é uma alucinação, não pode ser real. Mas então pensei, esta é a terceira vez e eu não vou voltar desta vez. Não voltarei dessa vez. Então o pânico tomou conta de mim e o desespero tomou conta da minha alma. E eu não sabia o que fazer. A escuridão me envolveu novamente, mais escura do que qualquer homem poderia ter visto à noite. E no meio dessa escuridão, em pleno desespero, eu comecei a clamar a Deus, pois eu servia a Ele desde a minha infância e acreditava que eu tinha um lugar no céu. E em desespero eu comecei a gritar: Deus, eu pertenço à igreja. Eu fui batizado nas águas. Esperei por uma resposta, mas não houve uma resposta sequer. Apenas o eco da minha própria voz, através da escuridão. E na segunda vez eu gritei, um pouco mais alto: Deus, eu pertenço a uma igreja e eu fui batizado nas águas. Eu esperei por uma resposta, mas não houve resposta. Apenas o eco da minha própria voz, ecoando pela escuridão. Então o desespero tomou conta de mim. Muito mais profundo e muito mais forte. Era como se os ossos do meu corpo, eles ficassem gelados. Eu sentia o gelo dentro da minha alma. Eu estava tremendo e eu não conseguia conter aquela sensação horrível de pavor. E então, de repente, eu voltei ao fundo daquele poço, mais uma vez. Então eu estava voltando novamente para o fundo daquele poço, mais uma vez. De repente, o frio que estava sobre o meu corpo, e eu pude sentir o calor que começou agora a bater no meu rosto. Ao invés do frio, eu comecei a sentir o calor. Mais uma vez eu experimentei da entrada dos portões do próprio inferno. E aquela criatura me pegou pelo braço. Eu pretendia lutar. Se eu pudesse, eu lutaria com ele, mas eu não conseguia. Eu não queria entrar naquele lugar. Só conseguia abrandar um pouco a descida, e ele agarrou-me pelo braço. E ele disse que aquele lugar era para onde eu merecia, porque eu era simplesmente um religioso. Eu não servia a Deus por amor, mas sim somente por medo de ir para o inferno. E ele disse que ali era o lugar de todos aqueles que brincavam com a palavra de Deus.
Graças a Deus, de repente, aquela voz falou. Não sei quem era. Não vi ninguém, só ouvi a voz. Não sei o que ele disse, mas seja o que for que ele disse, aquele lugar tremeu novamente. Apenas ele tremeu. E aquela criatura tirou a mão do meu braço. De repente, era como se fosse uma sucção nas minhas costas. Ele me puxou para trás, para longe da entrada do inferno, até que eu estivesse nas sombras. E então ele me puxou de cabeça para cima. E então eu entro novamente dentro do meu corpo. E por um milagre de Deus, a minha doença foi exterminada naquele momento. Eu fui curado por Deus através do poder do seu Espírito Santo. Minha vida foi completamente transformada após essa experiência. Hoje eu sou um ministro do Evangelho de Cristo e tenho levado as boas novas a todas aquelas pessoas que precisam da salvação do Evangelho. Foi através dessa experiência que eu deixei de ser um religioso, um fanático religioso, mas sim seguir literalmente a verdade do Evangelho e os passos de Jesus Cristo, e amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, e fazer a sua vontade até os últimos dias da minha vida. Que essa experiência possa ajudar a todas as pessoas que ouvirem ela. Essa foi a experiência de quase morte de Kennedy Hagin. Flórida, 1965. Jayane Smith estava no hospital em trabalho de parto, com o seu segundo bebê. No processo, ela experimentou a morte clínica e teve uma experiência de quase morte, onde ela descreve uma incrível experiência que transformou por completo o rumo da sua vida. Na minha opinião, sua experiência de quase morte é uma das experiências mais profundas que já vi. Depois de ler sobre a sua experiência de quase morte, tenho certeza de que você concordará. Cada detalhe de todas as coisas que ela viu transformará por completo a sua consciência e você compreenderá a respeito da vida após a morte. Sua experiência é bastante profunda. Em seu livro, ela declara detalhes muito profundos a respeito da sua experiência, onde ela responde muitas perguntas de uma forma muito profunda de como é a vida após a morte. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Jayane Smith. Eu estava totalmente ciente. Eu estava na escuridão. Eu não conseguia ver nada. Eu estava pensando comigo mesma. Não é assim que deveria de ser. Eu não deveria saber de nada, e eu sei. O que diabos aconteceu? Eu me perguntei. Nesse momento, sentia algo sair do meu corpo. Foi um assobio. Subiu pelo topo da minha cabeça. Eu podia senti-lo e ouvi-lo. Apenas um suave som. Nesse ponto, encontrei-me parada em uma espécie de névoa cinzenta. Então eu soube que tinha morrido. A memória dessa experiência está gravada em minha alma. Quando me vi parada nessa névoa cinzenta, com a percepção de que havia morrido, lembrei-me de ter me sentido tão feliz, tão emocionada, porque sabia que, embora fosse o que chamamos de morte, ainda estava muito viva, muito bem viva mesmo. Eu estava totalmente ciente. Comecei a derramar esses sentimentos de ação de graças e não estava fazendo isso verbalmente, mas parecia que a própria essência de mim estava dizendo: obrigado, obrigado Deus, por estabelecer isso dessa maneira, que eu realmente sou imortal. Eu não fui aniquilada. Eu estava envolvida nesse tremendo derramamento de gratidão e alegria. Enquanto isso ia de dentro de mim, essa luz branca começou a se infiltrar em minha consciência. Ela entrou dentro de mim. Parecia que eu saí para isso. Eu me expandi para ele quando ela entrou em meu corpo de consciência. Não havia nada que eu estivesse ciente, exceto essa luz branca brilhante. A luz trouxe consigo a mais incrível sensação de amor total, segurança total e proteção total. Eu estava apenas envolvida nisso.
Lembro-me de me sentir quase embalada por ele. Era tão dinâmico que era quase palpável. Enquanto eu existia nessa luz branca, neste amor incrível, comecei a ficar arrebatada. O arrebatamento construído, a felicidade construída. Minha consciência começou a se expandir com a felicidade de tudo. De repente, entrou em meu campo de consciência todo um campo de conhecimento. Era como um bloco inteiro de conhecimento que simplesmente entrou e se estabeleceu em mim. Eu sabia, o que leva várias frases para contar, mas não veio em várias frases. Veio tudo de uma vez. E o que eu sabia? Que eu era imortal, que era eterna, que era indestrutível, que eu sempre fui, que sempre serei e que não havia como neste mundo me perder. Era impossível para mim cair em uma fenda do universo, em algum lugar e nunca mais ser ouvido. Eu só sabia que estava totalmente segura e sempre estive para todo sempre. Quando aquele bloco de conhecimento foi dirigido por mim, por assim dizer, outro bloco de conhecimento entrou, todo um campo de conhecimento entrou em meu ser, e o que eu sabia então era que o universo funciona de acordo com um plano perfeito. Eu sabia que o plano era perfeito. Tudo que pensamos ser difícil de entender, ou injusto, ou cruel, ou qualquer coisa que seja, foi realmente sem sentido. Eu sei que é muito difícil, mas eu sabia disso. Eu entendia tudo isso. Eu compreendia de uma forma que, quando voltei da experiência, eu realmente não conseguia mais compreender. Eu entendi que todas as coisas com as quais nos preocupamos e nos preocupam, realmente não precisamos nos preocupar. Existe um plano perfeito e o plano está funcionando, em sua perfeição. Então simplesmente me lembro que fiquei mais feliz, mais arrebatada, mais extasiada. Eu estava apenas preenchendo e preenchendo com essa luz, e o amor que estava na luz. A dinâmica dessa luz não é nada estática. Eles são tão dinâmicos e há tanta coisa acontecendo lá, dentro do amor, a alegria e conhecimento, conforme você absorve, ou conforme ele entra em você e você recebe. Seu nível de êxtase se torna tremendo. Eu sabia que havia perdido todo o sentido de ter um corpo. Era apenas a minha consciência, uma espécie de flutuação pura e livre. Eu não pensei em nada durante essa parte da experiência. Eu não tinha pensamentos. Eu era uma estação receptora. Eu apenas senti e absorvi, e não pensei em nada. Eu cheguei a um ponto no êxtase de tudo onde pensei comigo mesmo de repente. O primeiro pensamento. Eu me pergunto quanto mais disso eu posso suportar antes de quebrar. Com esse pensamento, a luz começou a diminuir. Então o universo não vai nos deixar quebrar. Não podemos absorver mais dessa bem-aventurança e alegria do que somos capazes de lidar de cada vez. À medida que a luz começou a diminuir, o êxtase que eu construía também começou a se dissipar. Por alguns segundos não consegui me lembrar do que estava acontecendo. Lembro de pensar comigo mesma. Não sei como vim parar aqui. Não consigo lembrar o que está acontecendo. Eu não sabia se tinha estado naquela luz por 1 minuto de um dia, ou por 100 anos. Acho que a força de toda aquela energia acabou de produzir em mim uma condição de amnésia por alguns segundos, mas isso também não durou muito. Dentro de 1 segundo ou 2, eu me encontrei em um prado verde absolutamente lindo. Eu sabia então que estava acontecendo. Eu sabia mais uma vez que eu havia morrido. Meu período de amnésia acabou. Fiquei ali neste lindo prado e me lembro que a luz ali era diferente daquela luz na terra. Embora não fosse aquela luz branca brilhante na qual eu estava envolvida, era uma luz mais bonita. Havia um tom dourado nessa luz. Lembro-me que o céu estava muito azul. Não lembro de ter visto sol. As cores eram extraordinárias. O verde do prado era fantástico. As flores desabrochavam por toda parte e tinham cores que eu nunca tinha visto antes. Eu estava muito ciente de que nunca tinha visto essas cores antes e estava muito animada com isso. Achei que já tinha visto todas as cores. Fiquei emocionada até a morte, com a beleza que era incrível.
Além das lindas cores, pude ver uma luz suave brilhando dentro de cada ser vivo. Não era uma luz refletida de fora de uma fonte, mas vinda do centro dessa flor. Apenas essa luz linda e suave. Acho que estava vendo a vida dentro de tudo. Quando terminei de olhar para essa beleza requintada, comecei a andar. Dei apenas alguns passos quando vi que havia à minha frente uma colina. Uma colina baixa, havia talvez 18 a 20 pessoas, em pé na colina. Eles estavam vestidos com túnicas brancas. Muito simples, suponho que túnicas do tipo grego. Eles também estavam em todas essas lindas cores. Havia homens e mulheres, mais homens do que mulheres. Não sei o porquê. Eu pensei um pouco sobre isso, mas havia homens e mulheres lá. Não havia ninguém que eu conhecesse, mas eu não tinha laços emocionais estreitos do outro lado. Então não é surpreendente que não houvesse ninguém lá que eu conhecesse. Eu pensei comigo mesma, eu quero falar com eles. Parecia que imediatamente eu estava lá no topo da colina. Não sei se fui capaz de deslizar sem esforço, ou se apenas pensei que queria estar lá e eu estava lá. O que eu lembro é que não precisei subir um morro. Não houve esforço envolvido nisso. Quando me encontrei no topo da colina, vi no horizonte, um pouco mais abaixo do horizonte, havia uma cidade. Percebi de alguma forma que isso era mais do que apenas uma cidade, que o que eu estava vendo representava na verdade um mundo. Eu me perguntei, esse é o mundo de onde eu vim? Ou para onde eu estou indo? Eu nunca tive a chance de descobrir porque naquele momento 3 ou 4 homens que estavam nesse grupo de pessoas, lá no morro, vieram até mim e nos encontramos. Eu disse a eles, eu sei o que aconteceu. Eu percebo que eu estou morta. Eu sei o que estava acontecendo. Um homem do grupo falou comigo. Ele era bem alto, mais alto do que os outros. Lembro-me do manto que ele estava usando, que era roxo. Ele tinha uma franja de cabelo branco que ia ao redor da sua cabeça. O topo de sua cabeça era careca. Ele tinha um rosto absolutamente maravilhoso. Era muito nobre, muito gentil, o que poderíamos considerar um rosto muito espiritual. Ele também tinha muita autoridade sobre ele, de modo que senti que estava falando com alguém que podia confiar completamente. Quando eu disse a ele, eu sei o que está acontecendo, eu sei que eu morri, ele disse, sim, isso é verdade, mas você não vai ficar aqui. Ainda não é hora de você estar aqui. Devo lhe dizer que quando conversamos, não movemos nossas bocas. Lembro-me que bastava eu ter um impulso que continha as coisas que eu queria dizer e ele imediatamente conseguia captar isso e responder-me. Mesmo que ele não estivesse movendo a boca quando falou comigo, eu podia ouvir o som de sua voz em meu ouvido interno. Eu sei como ele soava. Foi uma transmissão mental. Mas eu podia ouvir como ele soava. Por muito, muito tempo, pude me lembrar do som da sua voz. Eu disse a ele novamente, tudo o que aconteceu comigo desde que fiz a travessia. Isso tudo é tão perfeito, então perguntei a ele, e os meus pecados? E ele disse, não há pecados. Não da maneira que você pensa sobre eles na Terra. A única coisa que tenha algum significado aqui é o que você pensa. Então ele me fez uma pergunta. O que há no seu coração? Então, de uma maneira incrível, que eu não entendo de jeito nenhum, fui capaz de olhar profundamente para dentro de mim. Realmente para o meu âmago, para a minha essência. E vi o que havia lá era o amor. E nada mais. Meu núcleo era o amor perfeito. A perfeição amorosa. Eu tinha amor e aceitação completos para tudo. Eu via minha própria gentileza, ternura, inofensidade, e eu simplesmente era perfeita e amorosa. Eu disse a ele, claro, senti que estava me conectando com um conhecimento que já conhecia. E me perguntei como diabos eu havia esquecido algo tão importante. Eu sei disso. Eu disse, você pode me dizer do que se trata tudo isso? O mundo inteiro? Tudo? Ele disse sim. Ele me disse em apenas 3 frases no máximo.
Era tão simples. Entendi isso tudo imediatamente. Eu tinha total compreensão do que ele estava me dizendo. Lembro-me de dizer novamente a ele, claro. Então houve aquela sensação novamente de me conectar com um conhecimento que eu já tive. Eu disse a ele como não vou poder ficar. Há tantas pessoas a quem quero levar isso de volta. Posso levar tudo isso de volta comigo? Ele disse, você pode retirar a resposta da primeira pergunta, aquela sobre os pecados. Mas a resposta para a segunda você não vai conseguir lembrar. A próxima coisa que eu soube foi uma tremenda batida na minha cabeça. Era alto, rápido e extremamente irritante. Durou apenas alguns segundos. Um alto bang, bang, bang. Então acabou, e houve uma espécie de clique eletrônico no meu ouvido. Nunca vou esquecer o som daquele clique, porque me lembro de pensar que soava quase como um gravador. Quando o clique clicou, era isso. Eu estava de volta e abri os olhos. Meu médico estava de pé sobre mim, e ele estava fazendo algo extremamente desconfortável. Depois da experiência, nunca mais consegui me lembrar das 2 ou 3 frases específicas que me foram ditas. Eu tentei e tentei por anos. Depois dessa experiência, faço um esforço concentrado para tentar, especialmente depois que fui para a cama à noite. Quando estava deitada naquele estado, não totalmente adormecida, e eu nunca poderia. Finalmente, eu parei de tentar fazer isso. Mas acho que sei o que ele estava me dizendo. Embora não consiga me lembrar das 2 ou 3 frases reais, eu sei que tem a ver com amor. Acredito que tem a ver com o que pude ver quando ele disse: "Ó, o que há em seu coração?" Olhei para dentro de mim e vi que eu era o amor perfeito. Agora isso não se aplica apenas a mim. Aplica-se a todos os seres humanos. Isso é o que somos. Esse é o nosso núcleo. Esse amor, essa perfeição, essa divindade. Acredito que o que importa é que o mundo continuará girando e teremos todas essas experiências e isso continuará para sempre. À medida que trazemos isso para a nossa consciência e o mantemos lá o tempo todo, nossa conexão com Deus estará presente. Não há em algum lugar do nosso inconsciente. Estaremos conscientes de que quem somos o tempo todo. Eu acho que é isso que a jornada é. Pessoal, quero agradecer a todos que ficaram comigo até o final desse vídeo e pedir para vocês que se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações em todas, para não perder os próximos vídeos. Quero também agradecer a Márcia Helena Fermino pelos R$10,90 que nos enviou no Valeu Demais, e também ao W. Ramos pelos R$2 que nos enviou no Valeu Demais. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês e que muitas portas e bênçãos de prosperidades venham ser derramadas sobre a vida de vocês. E você que ainda não contribuiu com o nosso canal, eu gostaria de pedir a vocês, se você quiser nos enviar uma oferta de amor no Valeu Demais, nós ficaremos muito felizes, pois assim nos ajuda a continuar esse trabalho, para que nós venhamos alcançar mais pessoas através desses relatos.